Hello, my friends. Good evening. My name is Felipe. I'm from Brasília. I live in Albufeira, Portugal. Welcome to channel Mr. Lopes. Follow me on this video. See you later. Bye bye. Bom, galera, conforme vocês estão vendo aí no título deste vídeo, é possível aprender inglês em Portugal? Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui na parte de baixo desse vídeo, no lado direito aí da tela do seu celular ou telemóvel, ok? Bom, pessoal, vim fazer essa live aqui, vim falar para vocês hoje através desse vídeo, nosso canal, sobre se é possível aprender inglês em Portugal. Aí já chegamos a casa aí dos 7 meses morando aqui em Portugal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu tenho gostado muito é o aprendizado na questão da língua, né, da língua inglesa. É possível sim aprender inglês em Portugal, ok? Então assim, pessoal, quando eu cheguei, eu fui trabalhar em um restaurante, que era um restaurante que recebia, a maior parte dos clientes eram portugueses, e eu confesso para vocês, pessoal, teve uma vez lá que eu não conseguia perceber nem os portugueses. A primeira mudança que a gente sofre é a mudança que você chega no país, há produtos diferentes, tipos de bebidas diferentes, comida, e você ainda não tem tanto conhecimento. Um exemplo claro disso é o nome de carnes, né? As carnes aqui são nomes que são diferentes. Por exemplo, aqui não se fala carne de boi como no Brasil. Aqui é carne de vaca, bitoque de vaca, né? Que é como se fosse um bife, né? E eu fui trabalhar nesse restaurante, recebi alguns ingleses, e lá que eu recebi meus primeiros passos, né? Lá que eu aprendi algumas palavras em inglês relacionado ao nome de comidas, né? A falar inglês mais para trabalhar aí na questão de restaurantes. E não aprendi muito, até mesmo porque não tinha tanto acesso, e devido à movimentação da casa, eu acabei que eu não tinha tanto tempo de estar praticando, dialogando, tentando dialogar um pouco com os ingleses que iam lá almoçar ou jantar, ok? Mas saindo desse restaurante, eu ingressei em uma nova empresa, né? Eu ingressei aí no Pampas Steakhouse, que é uma casa aí de carnes, um restaurante muito conhecido aqui na Baixa de Albufeira, lugar onde eu vivo. E já vamos aí para o 3º mês de trabalho lá nessa empresa. E eu tenho visto assim como é fácil o brasileiro que não fala completamente nada em inglês, pois quando eu estava no Brasil, eu aprendi, para ser sincero para vocês, mal o verbo to be, né? É o que se aprende. Infelizmente, aí em algumas grades curriculares das escolas, são poucas aulas de inglês e línguas que você tem. Tem aí algumas escolas que fornecem o inglês e o espanhol, mas você acaba tendo poucas aulas. E na época eu não tive tanta oportunidade de estudos, até mesmo por causa do trabalho durante o dia. Chegava um pouco tarde na escola à noite e eu acabava perdendo muitas aulas. Enfim, traduzindo, pessoal, vim para Portugal e, sou sincero, falando absolutamente nada de inglês. O que a gente sempre tem na mente atrás do Brasil é My name is Felipe, meu nome é Felipe. Mas já com 3 meses de trabalho, o engraçado que eu tenho para falar para vocês foi que quando eu iniciei nesse restaurante, diferente do outro que eu trabalhava anteriormente,
Esse restaurante agora já temos aí cerca de 85% dos clientes que passam ali para almoçar e para jantar são ingleses. Ou são irlandeses, ou são croatas, dinamarqueses, existe ali irlandeses, existem ingleses, existem holandeses, são todos aqueles países europeus, né? E que falam a língua inglesa, né? A comunicação, quando eles vêm para Portugal, eles têm que falar inglês, até mesmo para afinar a comunicação, né? E aí temos também, assim, espanhóis, que a Espanha fica aqui ao lado de Portugal, bem próximo, a cerca de 70 quilômetros. E também os franceses, que há muita quantidade aqui de franceses também, nessa época agora de verão de turismo. Mas o engraçado, pessoal, que agora, trabalhando nessa nova empresa, começou-se a exigir um pouco mais da minha pessoa, do meu profissional, o falar inglês e tentar perceber inglês. E eu entrei nesse restaurante, pessoal, quando os ingleses, engraçado, levantavam a mão para poder me chamar, a única coisa que eu sabia falar era one moment. Falava um momento. Um momento, e eu corria logo para tentar achar ali um colega que pudesse, né, ajudar ali, ir lá saber o que o cliente quer e tal. Mas depois, engraçado que eu passei a me interessar e gostar muito, porque eu comecei a ver que é possível você ir aprendendo uma coisa dia após dia. Eu comecei a estudar em casa, através de aplicativo, eu comecei a estudar através da internet. E ainda continuo estudando, é claro. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para falar que eu estou falando completamente inglês, tá, pessoal? Estou fazendo esse vídeo aqui para dizer para vocês que é possível você aprender um pouco da língua aqui em Portugal, desde que você trabalha e conviva com esses ingleses, né? De uma forma direta com eles, trabalhando em atendimento a eles. Você consegue praticar e aprender muitas coisas. E uma coisa legal que eu acho também nos ingleses, né? Não, quando eu me refiro a inglês, eu falo de uma forma geral. As outras nacionalidades também, como Holanda, e muitos holandeses vêm para Portugal e falam a língua, né? A língua inglesa aqui, para se comunicar conosco. Então, quando eu falo os ingleses, eu falo de uma forma geral, tá? Todos esses turistas que falam a língua inglesa. Engraçado que eles também fazem muita questão de aprender o português. E eu acho engraçado o inglês falando obrigado. Eles dizem obrigado. E é até engraçado por causa do sotaque. E imagina agora eles também ouvindo a gente falar inglês, né? Para mim que não sei falar 100% inglês, não tenho uma dicção ainda muito boa, até mesmo que precisa aprimorar. Talvez vocês perceberam isso aí no início do vídeo, né? Mas tá bem, eu tentei fazer o meu melhor, isso é o que importa aí pra vocês, tá certo, pessoal? O importante é falar aqui pra vocês sobre o título do vídeo e etc. Então, pessoal, eles ajudam muito você a se comunicar e às vezes também eles querem saber como se fala determinada palavra em português, né? E você acaba aprendendo com eles e eles aprendendo com a gente também. Mas o engraçado, pessoal, é o seguinte, como que você trabalhando no dia a dia de restaurante, atendendo mesa por mesa, como que você aprende? Depois que comecei a falar o one moment, um gerente meu, que é o Raul, quero até deixar um grande abraço para Raul aí. Valeu, Raul. Tem sido muito bom trabalhar com você e com a sua gestão. Tá certo? Um excelente profissional para quem conhece, né? O Raul. Para quem não conhece também pode ir lá conhecer. Raul, muito gente boa, toca essa equipe aí com todo amor e carinho, gosta muito do que faz. A gente vê isso estampado na cara dele no dia a dia de trabalho ali com a nossa equipe. Mas certa vez Raul falou uma coisa comigo, falou assim, Felipe, quando os ingleses te chamarem, o cliente que fala inglês te chamar, não tenha medo. Vai lá ouvir e tentar perceber o que eles estão falando, né? Porque se você tiver medo, talvez você não aprenda. Então, uma vez que você vai lá ouvir, você pode passar a aprender. E eu peguei essa dica dele, comecei a enfrentar o medo e ir até as mesas, atender, ouvir o cliente.
E aquilo que eu não entendia, eu passava para meus colegas e resolvia. Conforme eu falei para vocês também, os ingleses, eles ajudam muito porque quando eles querem pedir algo, eles vão pedir na língua deles, falando em inglês. Mas eles sempre fazem assim, uma espécie de mímica. Eles fazem uma mímica aí e tenta fazer você entender o que eles querem. E algumas coisas, na maioria das vezes, dá certo. Você consegue perceber e resolver a situação. Mas eu comecei a fazer isso, comecei a enfrentar. O que eu não entendi eu passava para meus colegas, mas houve momentos que eu comecei a perceber o que eles queriam, o que realmente eles estavam solicitando. Né? E quando eles começaram a falar isso, eu comecei a criar o quê? Comecei a criar mais interesse ainda na língua. E aí me dava mais vontade, eu saí do restaurante com mais vontade ainda de estudar. Eu saio ainda com mais vontade de estudar, na verdade. Isso é uma questão presente, né? Eu saio ainda com mais vontade de estudar. E vou pesquisar, pesquiso no Google, uso ferramentas, uso aplicativos. Né? Existem muitos aplicativos que te ajudam a aprender um pouco de inglês. Né? E pergunto muito ao pessoal que trabalha comigo também. Né? Eu tenho algumas pessoas que são portugueses, né? Nascidos aqui em Portugal, são pessoas aqui do país, que trabalham na área de restauração há muito tempo e que tiveram a base, até tiveram uma base de estudo na escola, mas quando eu vou perguntar a eles, eles falam que aprenderam inglês mesmo trabalhando em restaurante, trabalhando nessa área, lidando com esse público, né? Inclusive tem pessoas que são fluentes, falam realmente em inglês, inclusive até xingam em inglês, né? Eu não quero saber como que é xingar em inglês, mas pelo que eles falam, eles devem saber até xingar em inglês. E eu sempre pergunto, eu sempre compartilho, quando eu tenho dúvida, eu pergunto aos colegas, procuro saber o que é, qual é a dicção. E também tem uma inglesa que trabalha comigo, que é uma senhora que nasceu na Inglaterra, é inglesa mesmo, de raiz, a Sally. Quero até deixar um abraço. Sally, um grande abraço para você, ok? Sempre pergunto a ela, sempre dá muitas dicas, porque da mesma forma que eu me interesso em aprender inglês, ela também se interessa em falar português. E ela já fala muito bem, porque ela já está em Portugal já há uma média, eu acho que 18 anos. Mas é aquela questão sobre a língua, pessoal. Quando você vai aprender uma nova língua, nós sempre temos algo a aprimorar, sempre temos algo a aprender. Isso é fato. Isso aí não tem para onde fugir, sempre vai ter algo a melhorar. E às vezes eu ajudo ela, eu falo um pouco sobre o português brasileiro com ela. Falo, Sally, agora que você já sabe falar o português de Portugal, eu vou te ensinar o português brasileiro. E usa um pouco de sotaque brasileiro e etc. E assim vai, né? Tem a Sunita também, que é uma nepalesa, né, do Nepal, que fala inglês. Eu sempre peço ajuda a ela, sempre me ajuda, fala inglês super bem. Tem a Kátia também, Kátia é portuguesa. Eu falo que Kátia é minha professora, porque é ela que me corrige quando eu falo errado na dicção, ela que me ajuda e etc. E até essa entrada aí que eu fiz no início do vídeo, eu falei com ela hoje o objetivo, que eu ia fazer um vídeo e tal, e ela me ajudou a aprimorar um pouco mais isso daí. Ficou até melhor do que eu ia fazer, né? Acredito que eu tenha atingido a expectativa aí no vídeo. Vocês me falam aí, pessoal, comenta aí. Para quem sabe inglês, fala inglês, comenta aqui embaixo do vídeo aqui se ficou bom ou não. Mas quero deixar bem claro que eu não sei falar inglês ainda, pessoal. Só estou treinar. O meu inglês é para a área de restauração, é para me aprender. E depois, pessoal, eu fui pegar os pratos da casa, né? Os pratos que tem, você precisa chegar na mesa e falar inglês. Não adianta você falar em português, porque os ingleses não vão compreender, não vão saber quem come isso, quem come aquilo, vira aquela confusão. Fiz uma colinha, anotei um papel, traduzindo lá os pratos de português para inglês, porque nós temos o menu em inglês, holandês, italiano, espanhol, português e tal. Nós temos um menu para atender várias nações, né? E eu peguei esse menu e fiz minha colinha. Eu deixo lá na saída das comidas, lá no balcão onde a gente arruma as bandejas para levar as comidas à mesa. Eu tenho lá minha colinha. Quando sai uma comida que eu tenho dúvida, eu olho na minha colinha. E perguntei aos meus colegas que trabalham também no mesmo setor que eu. E a gente vai aprendendo dia a dia. Eu comecei a falar.
E o que eu tenho percebido já é que muitos ingleses me pedem algo e eu já consigo perceber. Por exemplo, pede uma cerveja, pede uma água, pede um vinho, pede uma garrafa de vinho. Então, consigo perceber e passar para os meus colegas. Então, pessoal, fica aí a dica desse vídeo, né? Respondendo essa pergunta aí, que é o título do vídeo. É possível aprender inglês em Portugal? É possível sim, pessoal. É possível. Inclusive, é o que eu sempre falo, é uma realidade, não adianta eu negar. Vamos botar aí, 4, 5 meses de trabalho na área de restauração, de restaurante, lidando com esse público. Eu aprendi mais inglês do que minha vida toda no Brasil. É uma realidade. Eu tenho 29 anos, vou para fazer 30 anos agora. E já aprendi mais inglês, consigo perceber mais inglês do que a minha vida toda no Brasil, nesse curto tempo de trabalho. Né? Pretendo investir, pretendo estudar, fazer o curso na área, né? E tocar esse barco aí, porque é uma língua legal de se aprender, é uma língua falada em quase todo mundo, e é necessário, é viável. E eu senti, quando eu cheguei em Portugal, a necessidade de falar inglês, porque é aqui para todo lado, pessoal. Para vocês terem uma ideia, aqui ao lado do meu apartamento, onde eu moro, existe uma família de ingleses que estão morando aqui. Né? E você vê inglês passeando, é turista para tudo quanto é lado. Onde você está aqui na cidade, tem pessoas falando inglês. Ok? A maioria dos menus dos restaurantes são escritos em inglês, porque os portugueses também, devido à base de estudo, têm a maior facilidade de entender e falar inglês. Então é dessa forma, pessoal. E a vida que segue. Agora, para você que mora no Brasil, tem um projeto de vir amanhã ou depois para Portugal, você começar a estudar, começar a pesquisar um pouco, puder fazer um cursinho rápido, um cursinho básico. Existe aí o Business English, que é um inglês de negócio, é mais para a área comercial, é bom fazer, são cursinhos rápidos, legais. Vai ser muito bom para você, porque vai te abrir muito caminho, né? Você não vai precisar ficar falando aí, one moment, one moment, one moment. Igual eu fazia, pessoal, é até engraçado, eu lembro, eu morro de rir. Mas o importante é o aprendizado e você ver que você está subindo de nível cada dia mais. Tá certo? Então, pessoal, fica aí meu vídeo, mais um vídeo para o canal. Peço a você que se inscreve aqui no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilhe na sua rede social, faça chegar pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ter acesso a essas informações. Thank you very much. See you later. Bye bye. Good night.